Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou de quem, ou nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está sã diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de quem eram homens sem letras, indultos, se maravilhavam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais nesse nome algum homem. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Responderam, porém Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que eles disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga que assim seja. E glorifica a Deus. A palavra viva, que é a verdade de glória e glória. Glória ao Todo-Poderoso. Abre o nosso entendimento, fala o nosso coração. O Espírito Santo nos fortalece. Amém? Graças a Deus, vamos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, glória a Deus. Respondeu Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus. Pediu Pedro julgar. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Muito legal, né? Mas quando eles oraram, glorificando ao Senhor, o chão se mexeu sem problema. Né? Aqui também foi, quando a gente orou aqui no comigo, o irmão sentiu o chão tremendo, foi, irmão? Ficou com medo. Também o irmão Juan e o Aldemir Flávio. Muito legal, né? Estava orando, né? Orando não, louvando, né? Louvando. Meu irmão viu o chão se tremendo ali. Louvado seja o Cordeiro. Então, onde há ali a sinceridade, ali há a presença de Deus. E aqui estão sendo sinceros, glorificando o Senhor. Que o milagre que eles tinham feito, né, que o homem há 40 anos enfermo dos pés, tinha posto de pé, né? Pedro disse: em nome de Jesus, né? Não tem prata nem ouro, mas levante. Ele levantou e já saltou, ficou saltando, dando glória a Deus. E era muito conhecido esse homem, há muito tempo que estava lá, e houve essa confusão todinha dos judeus querendo os sumos sacerdotes, nem tanto os judeus, o povo, mas os sumos sacerdotes, os fariseus, saduceus, que se incomodaram, porque tinha acontecido um grande milagre e estavam com medo de se propagar. Não podia prender os apóstolos, porque era um sinal notório. E tinha acusação, não ia prender porque curou um homem enfermo, mas estavam com inveja dos apóstolos,
E não queriam que se espalhasse tudo aquilo, porque Pedro pregou ali e quase 5.000 pessoas se converteram. Logicamente, o Espírito Santo usou, porque não era letrado, não sabia as letras, mas falou, o Espírito Santo movendo a boca de Pedro, escolheu a Pedro para cuidar das ovelhas ali, e falou de uma maneira, o Espírito Santo, que ninguém resistiu, ninguém pôde resistir, absolutamente ninguém. Então Deus quiser falar mesmo, Ele fala, e ninguém pode resistir. Você vai entender o que Deus diz, pode ter certeza disso. Agora, se você vai fazer, aí é outros 500, como se diz. Quase 5.000 pessoas converteram, mas os anciãos, saduceus, saduceus, fariseus e outros, alguns, né? Não, embora sabendo que ali vem da parte de Deus. Tanto é que não os aprisionaram. Por que eles não se uniram aos apóstolos? Para receber a vista de Deus? Vendo que os apóstolos ali eram ignorantes, o Pedro, pescador, não sabe nem ler. Ali. Mas estava falando, irmão, como o apóstolo Paulo, que é doutor, né? O apóstolo Paulo é doutor, o fariseu era doutor. Por isso que as cartas dele são. Até Pedro é difícil de Pedro entender. Ele fala, né? Como o apóstolo Paulo nos escreveu, tem coisa difícil de entender. Ele cita lá. Porque o apóstolo Paulo era letrado, digamos assim, doutorado, mas o Espírito Santo usava ele de uma maneira extraordinária, que ele escreveu várias cartas. O Novo Testamento quase todo, né? Praticamente. Muitas cartas. Mas Pedro não, irmão. Pedro, ali foi o Espírito Santo purinho mesmo, como se diz, né? E ainda convenceu quase 5.000 pessoas. Lógico que não foi Pedro, foi o próprio Santo Espírito que testificou com o Espírito, os homens convenceram. E os homens aceitaram esse convencimento, se quebrantaram, usaram seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha, de decisão, para aceitarem o que o Espírito Santo estava falando, abrir a porta do coração, ele entrou em Senhor. Mas outros não, inclusive os letrados, os sacerdotes, subsacerdotes, saduceus, eram homens da alta sociedade, fariseus e outros, né, também ali, outras pessoas do povo. Também creram, lógico, creram tanto que não podiam, eles não, nós não podemos negar que um milagre desse só pode ser da parte de Deus, que esses homens estão movidos por Deus, mas a gente tem que acabar com isso, senão o povo vai fugir para o lado deles, acreditar neles, a gente vai para onde? Vão tirar o nosso lugar? Então, irmãos, e Pedro e os apóstolos se oraram e se queixaram que estavam querendo fechar a boca, inclusive Herodes, conspirar, todos os sacerdotes querendo amordecer a boca dos apóstolos, para que o nome santo de Jesus não fosse propagado. Oraram com sinceridade e disse: concede, pois, ousadia, intrepidez aos teus servos para falarem, para não se calarem, não se amedrontarem. E ali o chão tremeu, como Deus dando um sinal de que estava ouvindo o que ia fazer, dando a resposta.
O inferno tremeu, tudo se tremeu. Porque ali Deus estava respondendo uma oração. Mas, oração sincera, glorioso. Mas onde queremos chegar é as escolhas que as pessoas fazem, mesmo crendo, não escolhem prosseguir e obedecer. Quem tem que crer e obedecer. Quem crê, o diabo também crê, mas não obedece. Não escolhe. Por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz, João disse. Ou escolheram. Não, realmente ele somente de Deus aí, 5.000 pessoas, milagre. O homem 40 anos, coxo, nem pernas atrofiadas, nasceu atrofiado. Não, mas aí vão seguir a eles, não vão seguir a Deus. Sim. Trocou a glória de Deus pela glória dos homens. João disse, né? Antes preferiram a glória de Deus, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Não iam ser mais exaltados, mais glorificados, na mente deles, né? Iam ser respeitados. Lógico que a honra e a glória é de Deus, irmão. O que é que eles querem ser? Tomando o lugar do Senhor. É de Deus. Então eles entenderam e optaram por não perder a boa vida, entre aspas, aqui. Então preferiram receber glória, preferiram servir a Satanás, ao mundo, ganhar o mundo inteiro e jogar a alma fora. O senhor faz escolha, irmão. O senhor vai, escolhe seguir a Satanás, para Satanás dar as riquezas a ela. Ela está trocando a alma. Não, eu não quero saber não. Eu quero ser rica aqui, ser bonito, mas você não quer saber que a minha música eu faço é. Eu quero saber, eu vou para o inferno. Eu não quero saber não. Eu quero que você me dê aqui. Acabou-se. Eles fazem pacto. Não tem conversa não, irmão. Quer saber não, quero saber de nada. Não, o inferno não, eu vou, não tem problema não. Eu quero ganhar tudo aqui. Para mim, o que interessa é aqui. Na realidade, não interessa não. Faz o pacto. Voluntário. Outros involuntários. Escolhendo amar o mundo presente, amar a glória dos homens, se deliciar nas glórias deste mundo, na família, na instituição, nas bebidas, nas vaidades, no mundo, de forma geral, na internet, se prefere isso aí, se delicia, se alegra e tudo isso aí, de receber aplauso e tudo. Então está trocando a glória de Deus pela glória dos homens, mesmo sabendo que é de Deus aquilo ali, e não quer seguir, não quer obedecer. Era para eles terem seguido os apóstolos e convertidos, receber a glória de Deus, a salvação e a vida eterna. Mas não, preferir a glória dos homens, que é mentirosa, pequena, murcha, passageira, rápida. Passageiro rápido se acaba. Só é confusão a glória do homem. O homem tem que lutar dia por dia para manter. Sofre e vai sofrer eternamente. Mas foi convencido, o Espírito Santo convenceu. Mas não quis fazer. O Espírito Santo convenceu exatamente a eles que o caminho que a gente viu seguir é para os apóstolos. Mas eles disse, não, quero. Eu sei que é verdade, não quero não. Aqui para mim está bom. Está bom aqui. O homem é tão mesquinho, né? O homem se conforta com tudo, né? Com um universo tão miúdo, insignificante, podre, o homem luta com todas as forças para se manter nesse universo pequeno, humilde e podre. É logo do Senhor. Teve um que a glória dele se acabou. Foi 15 anos de glória. O meu ex-chefe, tiraram ele de lá. Todo mundo está
estaria no canto ruim. Era chefe, agora é peão. Pensava que nunca ia sair de lá. Se tirou e está com a vida destruída, a mulher abandonou tudo. Mas ele provocou tudo isso, só fez maldades e perseguiu a igreja, perseguiu as igrejas. Aí chegando no fim, está definindo como a Bíblia diz. É a mão de Deus, irmão. Não pense, irmãos, que é a mão de Deus. Não adianta nem orar nem nada. Eu oro por todos, esperando o Senhor, crendo que o Senhor irá perdoar tudo. Mas eu sei que tem uns que não vão ser perdoados. Porque eles não vão cessar de fazer o mal, vão continuar. Aí não tem como, porque tem que parar, retroagir, se converter, para Deus perdoar. Não quero perdão. Glória se acabou. Mas se acabou, definindo uma vez. Aqui um dia não só ouvir o resultado. Aprendam isso, a glória do homem é passageira. Escolho a glória eterna futura, onde nada envelhece, onde casas não se deterioram, onde o corpo não envelhece, onde o corpo não dorme, onde o corpo não sente fome, onde o corpo, questão de segundos, está em qualquer galáxia, em qualquer canto, onde tudo, onde o corpo está cheio do amor de Cristo Jesus de todo. Queiram isso, trabalhem por essa comida que não merece, que gera vida eterna, não como estes. Claramente é visto a glória de Deus, vista a glória de Satanás. É convencido os homens que a glória de Satanás é mal, mas mesmo assim a maioria dos homens escolhe a glória mundana de Satanás para satisfazer seus egos. Mas quando terminar a vida, aí o negócio vai pegar. Então é melhor a glória de Deus, irmão. Então está na escolha da pessoa. Use a sua escolha para escolher o que é reto. Persevere em humildade e submissão a Deus, dia por dia. Obedecendo tudo que o Espírito Santo mandar, que vai dar certo também. Vamos ficar de pé e glorificar o corpo. Glória, glória, glória.